A galera que é mais ligada nas redes sociais, Instagram, essas coisas, sabe mais um pouco do que é isso, né? A cultura do cancelamento. Que é quando a pessoa posta algo que a galera não concorda muito, ou alguém não gosta muito. Acontece aquela chuva de comentários difamando aquela pessoa, né? Falando contra a opinião daquela pessoa, às vezes ofendendo o que aquela pessoa postou ali nas suas redes sociais, a opinião que ela postou. Né? E muitas vezes essa cultura, né, impede as pessoas de expressarem as suas opiniões, expressar os seus pensamentos, ou às vezes até mesmo postar uma foto, porque sempre vem todos aqueles comentários ali depreciativos em relação àquelas, alguns tipos de postagens, né? E muitas vezes, né, ainda que a galera que não é muito de ficar conectada em redes sociais, nessas coisas, muitos de nós, né, somos extremamente preocupados com a opinião dos outros, né? Então, às vezes, devido a temermos aquilo que as pessoas vão pensar, aquilo que as pessoas vão falar de nós, a gente fica meio receoso. O que eu vou vestir? O que eu vou falar? Que tipo de mensagem eu vou trazer? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão comentar a meu respeito se eu expressar a minha opinião, se eu expressar o meu partido político, se eu expressar que eu sou o servo do Senhor Jesus, se eu me posicionar contra o pecado, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou ser cancelado? Será que as pessoas vão se levantar? E a gente fica preocupado demais e muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer com medo da opinião dos outros, com medo de sermos cancelados pelos outros. Né? Então, muitos de nós nos preocupamos com isso. Né? Será com o que eu vou vestir? Será que como o outro vai pensar? O que as pessoas vão pensar? Então, essa preocupação excessiva com a opinião dos outros, que muitas vezes nos torna escravos das opiniões dos outros. A gente faz tudo baseado na opinião das pessoas, em o que vão pensar, o que vão achar, o que vão falar de mim. Né? E a gente fica escravo disso e deixa de fazer muita coisa boa, deixa de se posicionar em coisas que nós deveríamos nos posicionar, com medo de tudo isso. Né? Mas nós precisamos entender que a opinião mais importante que nós precisamos buscar ter é a opinião de Deus a nosso respeito. É o que Deus pensa sobre nós. O que Deus pensa sobre os nossos posicionamentos, o que Deus pensa sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões. Porque muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus para agradar aos homens. Nós deixamos de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade das outras pessoas. Para fazer a vontade. A opinião dos outros é importante? Às vezes sim, e às vezes não. A opinião das pessoas que vai contra a opinião de Deus sobre nós, ou contra a vontade de Deus sobre nós, essa opinião não é nada importante, não é nada legal, nós não devemos dar ouvidos a ela. Dito isso, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8. Jó 1, 6 a 8. Amém? Aí, já está até ali. Ó. Diz assim: num dia, ou certo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E aí o versículo 8 diz assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só que poderoso. Isso aqui não é nenhuma pessoa falando a respeito de Jó. Não é um amigo de Jó, não é a esposa de Jó, não é o filho de Jó falando, não é um conhecido de Jó que postou alguma coisa sobre ele nas redes sociais. Não. É a opinião de Deus a respeito de Jó. É aquilo que Deus disse a respeito daquele homem.
Esse é um homem íntegro, ele é meu servo. Jó, Satanás, você viu meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Esse cara é íntegro, esse cara é justo, esse cara é correto, esse cara se desvia do mal. O próprio Deus falando a respeito daquele homem. A opinião de Deus sobre Jó. Deus que é onisciente, onipresente, que está em todos os lugares, que conhece todas as coisas, que sabe tudo a respeito de nós e a respeito de Jó. Ele disse isso a respeito daquele homem. Ele é meu servo. Ele é um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Essa é a opinião de Deus sobre Jó. Então, meu irmão, se Jó ouviu isso aqui, nenhuma opinião mais seria importante para ele, porque a opinião de Deus sobre ele era essa. Deus é como se Deus fosse trazer uma mensagem, fosse pregar uma mensagem, e o tema da mensagem era Jó. Um homem que se desviava do mal, um homem que era correto, um homem que era íntegro. O próprio Deus, que conhece todas as coisas, disse isso a respeito desse homem. A opinião a respeito de Jó era que ele era reto, correto, íntegro, se desviava de mal. E assim também vários outros homens na Bíblia, Deus disse algo a respeito deles. Sobre Davi, sobre Abraão, sobre vários homens, Deus disse algo a respeito daqueles homens, porque eram servos do Senhor. E Deus disse também a respeito do seu próprio Filho Jesus. Lembrar quando Jesus foi batizado nas águas, e ele sai das águas, ouviram uma voz do céu, e veio uma voz do céu que disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus falando isso, a opinião de Deus: não, Jesus, ele é meu Filho amado. Imagine Deus falando isso para você: você é meu Filho amado, eu tenho prazer na sua vida, eu tenho prazer em me relacionar com você, eu tenho prazer em ver a sua vida, ver a sua conduta como cristão. Imagine Deus falando isso, a opinião de Deus a seu respeito. Eu acho que essa deveria ser a nossa maior preocupação, o que Deus pensa sobre mim. Se Deus fosse escrever um livro, o que Ele escreveria sobre mim? De acordo com a minha conduta, de acordo com a minha vida, de acordo com as minhas atitudes, com a minha história, o que Deus diria ao meu respeito? O que Deus diria ao seu respeito? O que Deus diria sobre você? Sobre a forma como que você conduz a sua vida? Se Deus fosse falar algo, se viesse um telão aqui hoje, se nesse telão estivesse estampado aquilo que Deus tem a dizer a respeito da sua vida, o que nós veríamos aqui? Porque muitas vezes a nossa preocupação é com a nossa aparência diante das pessoas. É sermos bem vistos pela sociedade, é demonstrarmos para as pessoas que nós somos bons, é ter uma boa reputação entre os homens. Mas o que Deus tem a dizer sobre nós? O que Ele está vendo quando ninguém mais vê? O que Deus tem a dizer ao seu respeito? Só que não é só Deus que nos vê. Tem uma outra galera, a concorrência, que também nos observa, que também nos vê. Tem uma outra galera que também está de olho. Satanás também está de olho. Porque o vosso adversário anda ao vosso bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele também está de olho. O adversário também está de olho. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versículo 15. Porque, querido, muito importante nós nos preocuparmos em como nós estamos sendo conhecidos nos céus, o que os céus têm a dizer sobre nós, como eu sou conhecido nos céus, como eu sou conhecido por Deus. E aqui, esse versículo, capítulo 19 de Atos, conta a história de 7 filhos de Seva, 7 filhos de um sacerdote daquela época. E esses jovens, eles viram Paulo expulsando demônios, viram os apóstolos,
agindo pelo poder do Espírito Santo no meio do povo, da igreja, e eles entenderam que eles podiam fazer do mesmo jeito. E eles foram lá, tinham um endemoniado lá, e eles foram expulsar o espírito maligno daquele homem, e eles oraram, e eles disseram assim: eu expulso a vocês, eu te expulso, demônio, Satanás, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o que aconteceu? Versículo 15, olha o que diz: mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Quem são vocês? E aí naquele momento, continuando nessa história, diz que aquele homem, possuído daqueles demônios, que era uma legião, se eu não me engano, eles pularam em cima daqueles 7 jovens e deram um couro neles, e eles fugiram nus, rasgaram ele todo, bateu nos ombros, eles fugiram. Por quê? Nós também precisamos ser conhecidos no inferno. Porque aqui, olha só, os demônios conheciam a Jesus e sabiam quem era Paulo, mas eles não sabiam quem eram aqueles homens. E agora eu quero que você vá lá em Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Porque Jesus, ele era conhecido no inferno. Os demônios conheciam Jesus. E sabe como é que ele era conhecido no inferno? Vamos ler aí. Versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Então aqui aquele endemoniado, ele viu Jesus, ele sentiu a presença de Jesus ali. E eles ficaram mais endemoniados ainda. Que é isso? O que você veio fazer aqui, Filho de Deus? O que você quer conosco? Você veio nos perturbar antes do tempo. Sabe como Jesus é conhecido no inferno? Como o atormentador do inferno. O atormentador do inferno. E é assim que eu e você precisamos ser conhecidos por Satanás. Atormentadores do inferno. Só que muitos de nós temos apanhado, assim como aqueles filhos, aqueles homens têm apanhado do diabo. Ele tem feito o que quer na nossa casa. Ele tem feito o que quer na nossa família. Ele tem feito o que quer com as nossas finanças, com os nossos filhos, e a gente tem apanhado e apanhado e apanhado. Porque nós não estamos sendo conhecidos no inferno como os atormentadores do inferno. E assim como Jesus era conhecido dessa forma, nós também precisamos ser. Então, diante de Deus, eu preciso ser conhecido por Deus, preciso me preocupar e buscar qual a opinião de Deus a meu respeito, o que Deus tem a dizer a meu respeito. E a partir disso, o inferno também me conhecerá como um atormentador, como um servo fiel do Senhor Jesus. Lembra lá de Jó? Deus falou para quem sobre Jó? Falou para Satanás. O meu servo Jó. O meu servo Jó. O que os céus e o que o inferno tem a dizer ao seu respeito, querido? O que o Senhor está vendo? O que Satanás está vendo quando ninguém mais vê, quando você acha que ninguém está vendo, quando você acha que a sua esposa está dormindo, não está vendo nada, quando você acha que o seu marido não está vendo, o pastor não está vendo, o líder não está vendo, mas Deus está vendo. Os demônios estão vendo. E é assim que você está sendo conhecido. É assim que você está sendo conhecido. Como os fariseus eram chamados por Jesus? Hipócritas, raça de víboras, porque é assim que eles eram. Então, do que Jesus te chamaria hoje? Do que Jesus te chamaria hoje?
A Bíblia ela não esconde pecado de ninguém. O adulto, quem comete adultério, ela chama de adúltero. Quem comete homicídio, ela chama de assassino. Quem fala mentira, ela chama de mentiroso. Se fosse escrever um livro sobre você, você seria chamado de quê? Eu ouvi um testemunho de um pastor, uma vez, que ele foi lá pegar as ofertas do pessoal, que tinha dado oferta, e aí ele foi olhar nas caixinhas, tinha as caixinhas lá, e aí ele foi pegar numa caixinha, e aí Deus falou com ele assim, não, essa aí você não pega, deixa aí porque é a isca do rato. A isca do rato. E aí, passou um tempo depois, o pastor descobriu que tinha um cara que estava pegando o dinheiro. Estava pegando o dinheiro da caixinha. E aí ele fala assim, ele liga para o irmão e fala assim, meu irmão, Deus, ele te chamou de rato. Porque o cara era ladrão. Estava agindo como um rato. Então, se o Senhor fosse falar algo sobre você, o que ele diria? O que o Senhor diria a seu respeito? Será que o Senhor Jesus, quando olha para você, será que Ele pode ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegrar? Porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse uma nova vida. Para que você fosse transformado. E aí, quando Ele olha para você, quando Ele vê a sua vida hoje, será que Ele pode se alegrar com a vida que você tem levado? Esse texto está lá em Isaías 53:11, que diz assim, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ou do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito. Será que Jesus ele pode olhar para você e ver o fruto do seu penoso trabalho? Do penoso trabalho que Jesus teve em carregar aquela cruz. Será que Ele fica satisfeito? Eu acho que Ele merece uma igreja melhor. Acho que Ele merece um cristão melhor. Ele merece um líder melhor. Jesus merece o melhor que nós podemos oferecer para Ele. Então pare de oferecer o seu pior para Deus. Pare de oferecer o seu pior culto, a sua pior oferta, a sua pior entrega, o seu pior serviço. Ele merece o melhor. Muitas vezes nós oferecemos só o pior para Jesus, só o resto. É a pior hora do dia para buscarmos a Ele. É o pior momento das nossas vidas que a gente se dedica a buscar a Ele, só contar a bagaceira. E aí quando vem um momento de alegria, de prosperidade, que a gente poderia servir Ele melhor, a gente recua, a gente se afasta. Nós deveríamos oferecer para Ele o nosso melhor. O pior também, porque quando a gente está lascado, a gente precisa dEle, mas quando a gente está bem, está avançando, nós também podemos continuar avançando e servindo ao Senhor e oferecendo para Ele o nosso melhor. Jesus merece uma igreja melhor. Jesus merece uma igreja fiel, um povo leal, um povo que ama Ele acima de todas as coisas. Ele é digno. Então, querido, será que Jesus, quando olha para a sua vida, com a forma com que você lidera a sua casa, com a forma com que você cuida dos seus filhos, a forma com que você lidera a célula que Deus te deu, a supervisão que Deus te deu, a rede que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, será que Ele tem se alegrado? Será que você tem oferecido o seu melhor? O que Deus tem a dizer sobre a sua vida hoje? Quando Ele sonda o seu coração, o que Ele vê? Quando Ele sonda as mais profundezas do seu ser, o que Ele está vendo lá? Inveja, ódio, amargura, rancor, ressentimento. O que Ele vê quando Ele olha para dentro de você? O que os olhos do Senhor veem quando Ele olha sobre a terra, quando Ele te vê lá no seu quarto escuro, mexendo no celular,
enquanto a sua esposa dorme, o que o Senhor está vendo? Se Ele fosse dizer para você, se Ele fosse dizer para nós aqui hoje, ó, fulano é assim, é isso, é assim, assim, assado, o que Deus diria sobre você? Será que Ele poderia dizer como Jó, como Ele disse a respeito de Jó? Será que Ele poderia dizer como Ele disse a respeito de Jesus? O que Ele diria? De que o seu Deus te chamaria hoje? Então, querido, o que Deus vê? O que Deus tem a dizer da sua conduta? O que Deus tem a dizer dos seus negócios? O que Deus tem a dizer da sua relação com a sua esposa, com o seu cônjuge? Sobre os seus pensamentos? Como você é conhecido nos céus e como você está sendo conhecido no inferno. Será que os demônios temem a sua presença ou eles fazem o que eles querem com a sua vida? Como você é conhecido no céu, querido? Então pare de se preocupar só com a opinião dos outros. A opinião mais importante é a opinião de Jesus, a opinião de Deus ao seu respeito. Essa é a opinião mais importante. Então pare de querer parecer bonitinho para todo mundo, só para mostrar que você é uma coisa que você sabe que você não é. Mas rasgue o seu coração, abra mão da sua reputação se for preciso, para você ter um caráter transformado. Rasgue o seu coração para sua esposa, rasgue o seu coração para o seu pastor, rasgue o seu coração para a sua liderança, para o seu marido. Fale quem você é de verdade. Mostre para todo mundo quem você é. Abra mão da reputação que você tem. De que adianta ser aplaudido pelas pessoas se você está sendo reprovado pelo Senhor? Se Deus está te reprovando? De que adianta? A Bíblia diz que, Jesus disse, que nós devemos temer aquele que pode lançar nossa alma no inferno, e não temer aos homens. A Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus, agradar a Deus, do que agradar aos homens. Então por que você está preocupado demasiadamente com a opinião dos outros? Se preocupe com a opinião de Deus a seu respeito. Se preocupe com a opinião de Deus a seu respeito. O que importa é aquilo que Deus diz sobre você, não aquilo que as pessoas dizem. O que importa é aquilo que o Senhor diz. Podem te chamar de ridículo. Não tem aquela música? Podem me chamar de maluco. Podem me chamar de desequilibrado. Mas que você esteja apaixonado pelo Senhor. Ainda que as pessoas, ainda que o mundo te reprove, Deus está te aprovando. Deus está se alegrando. Jesus está olhando para você e ficando satisfeito. Ele está vendo, valeu a pena morrer por você. Valeu a pena derramar o meu sangue por você. Que Ele diga isso ao seu respeito. Que Ele diga isso ao meu respeito. Sabe, há um tempo atrás, eu fui levar meu carro para consertar. Os farol estavam tudo assim, meio apaga, meio um acende, um apaga, tudo ruim. As lanternas estavam funcionando. Eu fui levar no irmão aqui da igreja, eletricista. Aí levei lá, ô irmão, olha para mim que tá ruim, deve ser só umas lampinhas, né, que é para trocar. Aí falou, não, irmão, eu faço para você, eu olho. Não, tá tranquilo. Aí deixei o carro lá, né. Aí, tá pronto, pode vir. Aí eu fui lá buscar o carro. Aí eu cheguei lá, tô vendo as lanternas tudo nova, o farol novo. Aí eu já fui fazendo as contas na minha cabeça, né? Já foi somando 300, não, 500, nosso Deus. Será que esse irmão vai dividir para mim? Será que ele vai parcelar em quantas vezes? E aí eu cheguei assim, e aí, rapaz, tudo novo, né? Ele falou assim, mas eu achei que era só umas lâmpadas. Não, rapaz, eu olhei e estava ruim demais. Estava muito ruim. Mas e aí, quanto que ficou? Ele falou assim, não, preocupa não. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo assim,
rapaz, você vai fazer para ele como se você estivesse fazendo para você, porque ele é meu servo. E você não vai cobrar nada dele. Aí o irmão lá emocionado, chorando. E a gente ali, meu Deus do céu. E eu fiquei, irmão, muito feliz, muito alegre, porque foi uma bênção financeira, né? E eu fiquei muito feliz também porque aquele irmão ouviu a voz de Deus, aquele irmão, né, teve a percepção, se dispôs o coração em me abençoar, fiquei muito feliz. Mas o que me deixou mais feliz e mais emocionado foi o que Deus disse a meu respeito. Ele é meu servo. Faz para ele porque ele é meu servo. É o que mais mexeu comigo, o que mais alegrou meu coração. Algo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que Deus diz a nosso respeito, querido. Ele é meu servo. E eu, irmão, eu fiquei constrangido. Eu acho que eu fiquei mais constrangido do que feliz, porque eu sei que eu preciso melhorar muito. Mas não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é porque eu sou perfeito, porque eu não sou. Não é sobre mim. É sobre Jesus. É sobre Jesus, porque eu sei quem eu seria se não fosse Jesus. Eu sei que tipo de pai os meus filhos teriam. Eu sei que tipo de marido a minha esposa teria se não fosse Jesus. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Então não é sobre mim. Não é porque eu sou bom, porque eu não sou. Não é. É por causa de Jesus. É por causa dele. É por causa do Senhor. Então como que se muda a visão de Deus sobre mim? Porque antes, a visão que Deus tinha a meu respeito, meu amigo, era terrível. Era terrível. Pela vida que eu levava, pela conduta que eu tinha. Mas Jesus, ele entrou e a visão foi mudada. O estilo de vida foi mudado e a opinião de Deus a meu respeito foi mudada. Não porque eu melhorei, mas porque Jesus entrou e ele me melhorou. Ele me aperfeiçoou. Porque a Bíblia diz, querido, que não há justo sequer, não há nenhum justo na terra. Não há quem busque a Deus, ninguém é bom, não há nenhum justo. Então não é sobre justiça própria, não é sobre fazer tudo certinho, não é sobre ser certinho em tudo que se faz, não é sobre isso. É sobre Jesus. É sobre sermos achados em Jesus. Porque a nossa justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça própria, ela é como o trapo de imundícia. Ela não produz nada, ela é lixo diante do Senhor. Então não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre aquilo que você faz apenas, mas é sobre em quem você está, onde você está. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Não é sobre fazer tudo certinho, é sobre Jesus. É sobre Jesus. E olha só o que diz. O que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então é uma justiça que não vem dos meus atos de bondade, de justiça, de serviço, mas é uma justiça que procede de Deus. É a justiça de Jesus sendo imputada a nós, é sendo dada a nós e nos tornando justos. Não porque somos bons, mas por causa da justiça de Cristo, por causa do sangue dele derramado sobre nós. Então, olha só o que o apóstolo Paulo disse: eu quero ser achado nele.
Eu quero conhecer a Cristo, eu quero ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo a minha própria justiça, não confiando em mim mesmo, mas confiando na justiça de Cristo que foi dada a mim. Então não é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre a justiça de Cristo que foi dada a mim. É porque quando Deus olha para mim, Ele vê a Cristo, porque eu estou em Cristo. Eu quero ser achado nele. Quando Deus olhar para mim, eu quero que Ele me veja e Ele me ache em Cristo. Quando os demônios olharem para mim, eu quero que eles vejam e me achem em Cristo. Eles não vejam a mim, mas vejam a Cristo. Eu quero ser achado nele. Quando o mundo olhar para mim, eu quero que eles me achem em Cristo Jesus. Então não é sobre só tentar fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, mas é sobre ser achado nele. Porque ainda que você faça tudo certinho, se você não for achado em Cristo, não vai adiantar nada. O apóstolo Paulo falou: eu considero tudo como perda, tudo é lixo. Tudo é lixo. E o mais importa para ele é ganhar a Cristo e ser achado nele. O que mais importa para nós, querido, é ser achado em Cristo. Então, a opinião de Deus ao seu respeito dependerá de Cristo. Dependerá se você está ou não em Cristo Jesus. Dependerá se a sua vida em família, se o seu relacionamento está em Cristo ou não. O seu relacionamento com a sua esposa está em Cristo ou não? O seu relacionamento com o seu marido está em Cristo ou não? As suas finanças estão em Cristo ou não estão? A sua conduta, os seus negócios, a sua forma de trabalhar está em Cristo ou não está em Cristo? É isso que importa. Então, o que Deus tem a dizer sobre você? Você está em Cristo ou não? Quando Ele olha para você, Ele vê a justiça de Cristo? Ou Ele vê alguém que não honra o nome do Senhor? Ou Ele vê alguém que vem de domingo, todo domingo está na igreja, mas o resto da semana não está em Cristo? Estar em Cristo não é só vir aos domingos, às terças na célula. Estar em Cristo é ter uma vida totalmente entregue a Ele. De segunda a segunda. É ter todos os dias dedicados a Jesus. Então a opinião de Deus ao seu respeito, querido, ela depende do sangue de Jesus em todas as áreas da sua vida. Então como estão todas as áreas da sua vida? Como estão? O que Deus tem a dizer sobre a sua vida? O que Deus tem a dizer ao seu respeito? Qual a opinião de Deus sobre você? Será que você está em Cristo? Será que a sua liderança, a liderança que você exerce sobre a sua célula, será que essa liderança está em Cristo ou está centrada em você mesmo? Será que, homem, você como marido, a forma com que você trata a sua esposa, será que está em Cristo? Porque Ele é o maior modelo de marido que nós temos, é Jesus. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, será que você tem sido submissa? Será que a forma com que você trata seu marido, com que você serve a sua casa, será que está em Cristo? O que Deus tem a dizer sobre a sua vida, querido? O que Deus tem a dizer ao seu respeito? Qual a opinião de Deus sobre você? Não se preocupe mais apenas e exageradamente com a opinião dos outros. A opinião de Jesus, a opinião de Deus sobre você é a que mais importa. Amém? Então nós precisamos ser achados nele.
A opinião, a visão que as pessoas terão sobre nós, ela dependerá se estivermos em Cristo ou não. A sua reputação, ela deve ser uma consequência do seu caráter em Cristo. E não você viver uma vida de aparências, uma vida de máscaras, de escondidos. Mas a sua boa fama será consequência de uma vida em Jesus. De uma vida em Jesus. Porque nós também precisamos ser exemplo para o mundo, para as pessoas. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. A igreja é a carta viva do Senhor. Nós somos carta viva do Senhor. Mas não é uma vida de aparência, é uma consequência do caráter transformado que eu já tive. Então, primeiro você se resolve no seu secreto com Deus, e publicamente o seu testemunho se manifestará. Feche seus olhos, coloque-se de pé. Vamos orar. Eu quero ser achado nele, querido. Eu quero ser achado nele. Eu quero que quando todo mundo olhar para mim, veja Cristo. Eu quero ser achado nele. Então, que a opinião de Deus sobre ao meu e seu respeito seja: filho amado, em quem eu tenho prazer. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Meu filho amado, menina dos meus olhos, como eu tenho prazer na sua vida. Imagine Deus falando sobre você, querida. Aquele homem, aquela mulher, eles são íntegros, eles são santos, eles se desviam do mal, porque eles se entregaram totalmente a Jesus. Eles se entregaram totalmente a Jesus. Oh Senhor, oh Deus, toca-nos nessa noite, Pai. Toca-nos nessa noite, Senhor. Gera arrependimento e mudança, Senhor, no nosso coração. Espírito Santo, transforma-nos, quebra-nos, dobra-nos diante da Tua palavra, diante da Tua vontade, Senhor. Que o desejo do nosso coração seja agradar ao Senhor, seja viver para manifestar o Teu caráter, Jesus, manifestar a Tua santidade, a Tua justiça ao mundo. Nós precisamos do Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Oh Deus, no nome de Jesus, toca-nos nessa noite. Você que está aqui nessa noite, querido, e você quer se entregar totalmente a esse Senhor. Talvez a sua vida, ela entristece tanto ao Espírito Santo. Talvez a forma com que você tem vivido tenha entristecido tanto ao Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Talvez o jeito com que você tem vivido, as palavras que saem da sua boca, tenha entristecido tanto ao Senhor. As mentiras que você conta, os palavrões que saem da sua boca, não entristeçam o Espírito Santo. Talvez aquilo que você tem visto na internet tenha entristecido tanto ao Senhor. A forma grosseira com que você tem tratado as pessoas tem entristecido tanto ao Senhor. A agressividade com que você tem tratado a sua esposa, o seu cônjuge, os seus pais, a desobediência, a rebeldia, tem entristecido tanto ao Senhor. Talvez ninguém vê, mas você está vivendo isso.
O Senhor está vendo. E o Espírito do Senhor tem entristecido, querido. O Espírito Santo de Deus tem se entristecido com a sua conduta moral, com você comprar e não pagar. Querido, o Senhor quer te chamar de um novo nome nessa noite. Ele quer te chamar de um novo nome nessa noite. Ele quer te chamar de um novo nome nessa noite. Não mais mentiroso, não. Não mais mal pagador, adúltero, imoral, pornográfico, fofoqueiro, não. Ele quer te chamar de filho amado, em quem eu tenho prazer. Que coisa maravilhosa ouvir isso da boca do nosso Deus. Você é meu filho amado. Senhor, você que quer nessa noite ter um novo nome, você que nessa noite deseja ter um novo nome, queria que você levantasse suas mãos, levantasse uma de suas mãos, declarando assim: eu quero ter um novo nome, eu quero ter um novo nome, eu quero ter um novo nome. Vamos, querido, Ele quer te dar um novo nome hoje. Ele quer te dar um novo nome hoje. Levante sua mão, peça para Ele perdão. Deixe que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Deixe que Jesus, Ele coloque sobre você a justiça dEle, para que você seja chamado justo. Vamos, querido, Deus quer te dar um novo nome. Deus, Ele quer te dar um novo nome. Deus quer te dar um novo nome nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Oh, Santo, 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 Santo. Vamos, querido. Você pode ter um novo nome hoje, uma vida mudada hoje. Você quer continuar sendo conhecido como esse nome que você tem carregado por tanto tempo. Você quer continuar sendo conhecido por esse nome. Qual a opinião de Deus ao seu respeito? O que Deus diz sobre você? Qual o nome que você acha que Deus tem te dado, tem te chamado? Ele quer mudar esse nome. Ele quer te chamar de filho, filha. Ele quer te chamar de servo bom e fiel. Então tome uma decisão hoje de se arrepender dos seus pecados e receber essa nova identidade em Cristo Jesus, e de receber esse novo nome em Cristo Jesus. Alguém mais? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te dê um novo nome. Que o Senhor te dê um novo nome. Senhor, nós oramos, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor transforme a vida dos seus filhos, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que teu Espírito vá de encontro ao coração de cada um, gerando mudança, gerando arrependimento, quebrantamento. Que os corações se entreguem ao Senhor, se dobrem diante de Ti, e que um novo nome seja escrito, que um novo nome seja dado a cada um de nós nessa noite, Pai. Um nome que não vem dos nossos pecados, mas o nome que vem dos céus, o nome dado por Deus. No nome de Jesus, Pai, nós oramos,
Te agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Te rendemos graças por tudo. Te agradecemos pelo Teu perdão, pela Sua misericórdia. Obrigado, Jesus. E que nós vivamos uma vida que possa glorificar o Teu nome, porque o Senhor merece, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem algum aviso? Vamos orar, né? Amém. Amém, queridos. Nossos pastores. Tem uma jantinha especial ali te aguardando. Um macarrão à bolonhesa. O Nirkids que está promovendo, né? R$12 aí. Você leva um macarrão, mais um copo de refri ou um suco. Amém? Então, lanche aqui conosco. Coma aqui com a gente para você abençoar o ministério Nirkids. Amém? Os nossos pastores estão viajando, né? Estão ali em BH. Eles vão retornar amanhã, né? E eu queria que você nesse momento baixasse sua cabeça. Vamos orar por eles. Amém? Outros irmãos também estiveram ali, né? Estiveram em um congresso sobre liderança e já retornaram mais cedo, e os pastores retornam amanhã. Deus, nós queremos orar pelos nossos pastores nesse momento, o pastor Emerson, a pastora Ivne, a Claire, a Liz, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal, Senhor. Traga-os em paz, em segurança de volta para casa, que tudo ocorra bem, Senhor. No nome de Jesus, que os anjos do Senhor e a boa mão do Senhor esteja sobre eles, os guardando, os abençoando, os protegendo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Terça-feira teremos o culto aqui às 19h30. Então se esforce para estar aqui. Se esforce, é uma palavra de Deus para o seu coração também. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vá em paz para a sua casa. Obrigado você que nos visita, viu? Estão convidados para retornarem mais uma vez na próxima semana. Que o Senhor os abençoe.